De começarmos a falar, a trabalhar sobre os conteúdos e os conceitos referentes a esta aula, eu gostaria de fazer uma revisão, de relembrar os conteúdos que nós estudamos na aula passada. Você se lembra? Nós trabalhamos então com a categoria de análise espacial região. Recordando então, na geografia nós temos 5 categorias de análise espacial: espaço geográfico, lugar, região, paisagem e território. Então nós falamos sobre essa categoria região. Identificamos como é possível fazer uma regionalização. Então nós pegamos alguma característica, e dividimos uma área a partir daquela característica. Vamos ter espaços, apresentando aí características distintas então. E quais são os critérios, que podem ser utilizados para que a gente faça então essa divisão espacial, essa regionalização? Podem ser os mais diversos. Então nós vimos que podem ser elementos naturais, ou físicos. Falamos sobre as características políticas, sociais, econômicas, culturais. Também vão ter aquelas regionalizações que a gente acaba pegando mais de uma dessas características, e criando uma nova regionalização. Partindo desse princípio, nós também trabalhamos, conhecemos mais, de uma maneira mais aprofundada, 2 formas de regionalizar o território brasileiro, já que a nossa disciplina é Geografia do Brasil. Nós falamos então sobre os domínios morfoclimáticos, que é aquela regionalização que vai se utilizar das características naturais do território. Então, clima, vegetação, forma do relevo, que foi criado inclusive pelo geógrafo Aziz Absaber, e conhecemos também de uma maneira mais aprofundada as características das 5 grandes regiões brasileiras, que é uma regionalização criada pelo IBGE. Lá na década de 40 foi sofrendo algumas alterações de acordo com a nova organização interna do território brasileiro, que divide na atualidade região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então nós fomos falando das características aí de cada uma dessas regiões. Então só para a gente relembrar o que estudamos na aula passada. E na aula de hoje, o que nós vamos estudar? Acompanhe comigo o nosso resumo da aula de hoje. Então, teleaula, a unidade de ensino 3, competência da nossa unidade, Esperamos que você consiga identificar a importância das diferentes redes de infraestrutura na configuração territorial brasileira. Resumo da nossa aula de hoje: redes de infraestrutura no território brasileiro, sua influência na organização territorial e também na dinâmica dos sistemas produtivos. Palavras-chave da aula de hoje: transporte, redes, infraestrutura e território. Título da nossa teleaula: Infraestrutura brasileira. Já vou partir aqui para a nossa contextualização da aula de hoje, com os principais temas que estudaremos. Então nós vamos falar sobre os diferentes tipos de rede e como essas redes acabam influenciando tanto na organização espacial quanto no desenvolvimento das atividades econômicas. E quais vão ser essas redes aí? Nós temos 3 principais que vão acabar influenciando nessa organização espacial. Então nós vamos ter a rede de infraestrutura, a rede de transporte, ou como vamos dizer também, modais de transporte, e também vamos ter as redes telemáticas, ou de comunicação, Então, é um outro tipo de rede que nós vamos abordar aí na aula de hoje também. Também vamos falar, vamos entender, na verdade, como essas redes, esse conjunto de redes, acabam contribuindo para o estabelecimento e o desenvolvimento dos parques industriais ou ainda dos tecnopolos, Então, nós vamos conhecer o que são os tecnopolos, alguns exemplos também que nós temos aqui no nosso país. E aí também a importância dos programas de investimento público para o estabelecimento dessas redes e consequente desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento urbano, que acaba nos levando a uma outra rede, que é a rede urbana, Então, as redes, elas vão estar interligadas e elas acabam contribuindo aí para o progresso do nosso país, para o desenvolvimento socioeconômico, para o desenvolvimento socioespacial, Então, dependendo ali da infraestrutura, do acesso de transporte, isso vai acabar, ou facilitando o deslocamento, facilitando, o interesse
a atração industrial também, e aí, consequentemente, acaba levando à ampliação dessa rede urbana, né, que nós vamos falar aí ao longo da nossa aula, que é a hierarquia entre as cidades, né, então nós vamos ter as cidades maiores, as cidades intermediárias, as menores, que vão formar justamente essa rede aí, né, articulada entre os sistemas econômicos, as prestações de serviço e, consequentemente, também a circulação aí da população entre elas, certo? Então, de uma maneira geral, aí o tema da aula de hoje, né, o conceito que nós vamos desenvolver ao longo da aula de hoje é o conceito de redes. Já que nós vamos falar, né, sobre o conceito de rede na geografia, nós precisamos primeiramente refletir sobre o significado dessa palavra, né? O que quer dizer rede? Você já parou para pensar, né? Vou falar rede de transporte, rede urbana, mas e a palavra rede? Quando eu falo rede, né, o que você pensa? O que vem à sua cabeça? Acompanhe o slide comigo. Então, a definição aqui é um entrelaçado de fios de espessura e materiais diversos, formando um tecido de malhas com espaçamentos regulares. Então, aqui o significado, né, mais geral de rede. E aí eu trouxe 3 imagens para a gente pensar em diversas formas de rede. Essa primeira imagem aqui, se a gente pensa num objeto, eu vou ter a rede de pesca, eu vou ter a rede de vôlei, a rede do gol do futebol, eu tenho até aquela rede de balanço. Então ela vai ser um entrelaçado de linhas, né, que em alguns pontos elas acabam aí se conectando. Se eu pensar na questão urbana, nas cidades, eu também tenho um entrelaçado de fios, que vão ser as ruas, né? Então elas acabam se conectando, se cruzando, né? Possibilitando esse desenho, né? A organização e o planejamento urbano. E vindo para a questão da comunicação, eu também vou ter diferentes formas de rede, né? Eu vou ter as redes de informação e comunicação que possibilitam aí a ligação, então, entre as pessoas a partir, né, do uso de equipamentos ou a ligação entre os equipamentos. Então, aqui é só para a gente começar a pensar, né, em formas de redes. Então, nós temos diversas redes, né? Desde os objetos, as mercadorias, essa questão, né, de desenho das ruas, né? Essa questão do desenho urbano também acaba se conectando, né? E aí também as redes de comunicação, né, que vão possibilitar essa ligação, né, entre as pessoas, entre os serviços. E na geografia, né? Como será que na geografia a gente entende, né, esse conceito de rede? Acompanhe. Então, na geografia, né, ela vai ser um importante conceito na análise geográfica, pois vai dar suporte à conectividade dos lugares, promovendo assim os mais variados tipos de fluxos que vêm a se materializar nos territórios, resultando em diferentes formas de interação. Ainda, né, a rede na geografia vai ter um relevante papel na estruturação dos sistemas produtivos, que é aquele conjunto, né, de elementos que podem ser pessoas, podem ser máquinas, que acabam sendo responsáveis pela produção, tanto de produtos quanto de serviços, e também vão ter um papel relevante no ordenamento dos territórios, né? Então é a partir da rede que a gente vai pensar nessa organização, nesse planejamento, permitindo assim a articulação e a organização desses territórios devido à sua fluidez de informação. Então, se eu tenho uma rede, né, eu consigo ter esse fluxo, eu consigo ter essa fluidez acontecendo nesse espaço, admitindo novas possibilidades de uso dos espaços. Assim, a gente tem o estabelecimento de uma infraestrutura, né? Então, a rede na geografia, ela é um conceito bem importante, porque ela vai possibilitar aí, né, tanto o deslocamento de matérias-primas, se eu pensar ali na questão do sistema produtivo, primeiro passo, né? Eu preciso da matéria-prima. Eu preciso que essa matéria-prima seja deslocada, né, até o local de produção, de transformação. Posteriormente, eu vou ter uma mercadoria. Eu preciso também desse transporte até, né, o local que vai ser comercializado. Eu também preciso de um deslocamento das pessoas envolvidas nesse processo. As pessoas que vão trabalhar, né, que vão transportar essa mercadoria posteriormente para o seu comércio,
né? Então a gente precisa desse fluxo acontecendo, né? Dentro da organização urbana, dentro do sistema produtivo. Então a gente precisa, né? A gente tem essa dependência de movimentação. E pensando então, né, nessa questão de fluxos de redes, nós podemos classificá-los em dois tipos. Acompanhe comigo. Então nós vamos ter aí as redes de transporte, que vão ser aquelas, então, responsáveis, né, pelo deslocamento. Podem ser representadas, por exemplo, pelas rodovias e ferrovias, né, se a gente for pensar de uma maneira mais geral, mais usual aqui no território brasileiro. E são aquelas que permitem o trânsito de pessoas e de mercadorias, como eu estava comentando, assim como de matérias-primas. E aí a gente também tem a dependência das redes de comunicação e informação, que são aquelas que tratam do fluxo de informações. A comunicação. Então, quanto de matéria-prima eu preciso, no que vai ser transformado, para quem eu vou vender, para quem eu vou entregar, né? Eu preciso ter esse tipo de vínculo, né? E aí, então, acaba sendo possibilitado, né, esse fluxo de informações a partir da rede de telecomunicações e de fibra ótica, né? Então, aí, tanto o telefone quanto a internet. Dando continuidade aqui no nosso material, qual é o papel, né, das políticas públicas no estabelecimento dessas redes, né? As redes, elas permitem uma integração e o estabelecimento de políticas de gestão territorial, de controle, que são essenciais nas políticas públicas da atuação dos estados. Quando o estado promove ações de expansão das redes, o seu intuito é buscar uma nova organização territorial que permita a expansão dos serviços públicos e também da organização territorial. Então, quando um estado, né, ele vem a promover aí o aumento da rede, pode ser, né, o governo vai trabalhar para ampliar a rede de transporte, né, vai abrir rodovias, vai abrir novas vias, permitindo esse acesso, essa circulação de pessoas, mercadorias, matérias-primas. Então, ele acaba contribuindo para o desenvolvimento econômico, social, pessoas vão trabalhar também, né, nesse movimento todo, e também, né, acaba ampliando essa área, né? Novas pessoas podem chegar, novas habitações podem surgir, novos bairros residenciais, né, ou bairros industriais. Então, ele acaba, nesse sentido, aumentando, né, a sua organização e a sua área de controle de gestão também. E também nesse sentido na questão da comunicação, né? Se as políticas públicas acabam investindo, né? Então empresários têm interesse em vir para aquele lugar, porque eles conseguem ter uma garantia de que eles vão conseguir se comunicar, né? Entre matrizes, filiais, enfim, né? Então acaba dando essa possibilidade de ampliação de um modo mais geral. Voltando lá para o nosso slide, só para a gente finalizar, quais são os exemplos então dessa mobilidade geográfica? A gente tem os meios de transporte, né? O trem, o automóvel, o avião e os meios de comunicação também, como a telefonia, né? O telefone e a internet. Ainda pensando, né, nessa questão das redes de infraestrutura, a gente pode classificá-las em materiais e imateriais. A gente entende como uma rede material aquela que é constituída pelo uso de técnicas de transporte, tanto de mercadoria como de pessoas. Na atualidade, nós podemos citar os modais de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e também aeroviário. Então, o material é aquele físico, né? Aquele que eu consigo pegar, que é palpável, que eu vejo. E a rede imaterial é aquela caracterizada pela transmissão de informação. Então, nós podemos citar aqui a rede de telecomunicações como principal exemplo. Então, eu vou ter, né, o rádio, o e-mail, o telefone, né? E aí, partindo, né, para o geógrafo Hamilton Santos, o desenvolvimento de novas técnicas acabou alterando também a dinâmica espaço-temporal, pensando nessa questão do desenvolvimento das redes ao longo da história, né? Então, o Milton Santos, ele divide esse desenvolvimento em 3 períodos. O período pré-mecânico, em que a formação das redes acontece aí de uma maneira natural, então supre as necessidades, então é uma coisa mais básica, né, das relações do cotidiano, e tem uma abrangência limitada aí a pequenas localidades.
Já no período pré-mecânico intermediário, nós temos o surgimento da técnica, e a técnica muda tudo. Ela possibilita a expansão das redes, criação de um comércio externo de controle estatal. Então aqui a gente começa a ampliar essa localidade. E aí nós temos também a questão da relação entre metrópole e colônia. E o período atual, que é o mais recente, né, vem aí a partir do desenvolvimento do período técnico-científico e informacional, né, o conceito do Milton Santos, que apresenta o aumento da intervenção humana sobre o espaço natural e a utilização do conhecimento científico na elaboração de novas técnicas. E aí a gente consegue ampliar, né? Novas técnicas de transporte, novas técnicas de comunicação, possibilitando uma maior fluidez no espaço, inclusive levando a uma outra teoria, a questão da proposta do David Harvey, que é do encolhimento do mundo. Então, com o desenvolvimento das técnicas, a gente tem a sensação de que o mundo encolheu, porque está tudo muito mais próximo, de certa forma, né? Porque os meios de transporte evoluíram. Então, em si, entre 1500 e 1884, né? O que a gente tinha de meio de transporte eram as carruagens e barcos à vela, que, né, faziam seu deslocamento a 16 km por hora. Depois, entre 1850 a 1930, a gente passa a ter um outro meio de transporte, que são as locomotivas a vapor e os barcos a vapor, que são, né, aí de 100 km por hora, 57 km por hora, a gente consegue fazer o mesmo deslocamento em menos tempo, né? Chegando até os anos aí de 1960 com os jatos de passageiros entre 800 e 1.100 km por hora. E aí, o que a gente consegue chegar a essa conclusão, né? Partindo aí da questão, né, das técnicas, que parece que o mundo reduziu, né? Se antes a gente demorava, né, dias, meses, enfim, para ter acesso a uma informação de um parente, de um amigo, né? Agora a gente tem de uma maneira instantânea, né? A partir do uso da internet, uma informação, um acontecimento lá do Japão, a gente fica sabendo em tempo real aqui no Brasil. Coisa que antes, né, do desenvolvimento das técnicas, a gente não tinha. A questão das viagens, né, que levavam muitos e muitos dias, meses, dependendo da distância, e agora a gente demora horas. Então, essa questão do desenvolvimento das técnicas foi muito significativo, fazendo realmente com que o acesso, né, tanto à comunicação quanto fisicamente também, fosse muito mais rápido, muito mais facilitado. Então, esse é o papel e a importância das redes, né, na organização espacial e também nos sistemas produtivos. Quando nós falamos sobre as redes de transporte, nós temos que falar sobre os modais de transporte, né? Que são aquelas formas ou aquelas vias que nós temos para realizar os deslocamentos pelo espaço, né? E você conhece todos eles, né? Então, neste momento, te apresento no nosso material os principais tipos de modais de transporte, que são os meios de realizar a locomoção de uma carga, ou seja, né, os tipos de transporte. E essa carga pode até parecer engraçado, né? Pode ser pessoa, pode ser mercadoria, pode ser matéria-prima, tudo aquilo que pode ser transportado. Quais são os principais meios, então? A gente tem as hidrovias, as ferrovias, as rodovias e as aerovias. Mas calma que a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. E já vou adiantar também que tem um ponto importante. Não tem uma que é melhor e a outra que é pior, né? Todos os modais de transporte vão apresentar características positivas e outras que não são tão positivas assim, né? Então depende da realidade, da localidade, da disponibilidade física do local, né? Que vai favorecer mais uma ou outra, também vai depender dos investimentos, né, públicos aí também, né, o interesse. Mas vamos lá conhecer o primeiro então. Acompanhem comigo, que é o sistema das hidrovias, né? Então, a hidrovia é aquele sistema um modal de deslocamento realizado a partir de embarcações. E tem o seu trajeto relacionado aí com
trechos de água. Então essas águas podem ser rios, podem ser lagos, podem ser lagoas, desde que sejam navegáveis. A rede hidrográfica, né, brasileira conta aí com cerca de 22.037 quilômetros, mas representa apenas 5% do total da participação da matriz de transporte brasileiro, né? Então, assim, a gente tem um potencial, né, principalmente muitos rios de planície que são navegáveis, mas só 5% da utilização dessa rede de transporte aqui no nosso país. E aí, qual será a região, né, que apresenta uma maior quantidade de hidrovias? É a região norte, né? A região norte é bem propícia, né? A questão do relevo, então, acaba influenciando, e aí nós temos nessa região cerca de 80%, maior percentual de hidrovias, e cerca de 80% está no Complexo Solimões-Amazonas, né? Só para a gente ter uma ideia aí. Quais são os pontos positivos aí, então, das hidrovias? Tem uma grande capacidade de transporte, né? Então, a gente, dependendo do tamanho da embarcação, a gente consegue transportar muita gente ou muita mercadoria. Tem um baixo custo de manutenção, né? Porque, basicamente, a gente vai usar um curso natural e tem uma implementação com pouco investimento. Por outro lado, o que a gente tem de ponto negativo, né? Depende do curso natural, então, assim, né? Dependendo do tipo de relevo, se for um rio de queda, né? Assim, não vai favorecer esse tipo de transporte. A gente vai ter que construir, né? O sistema daquele que permite, né? Que a gente continue navegando se tiver uma queda ali. É um sistema lento, né, e também pouco flexível, né, porque depende do curso d'água, depende do curso natural do rio. E também a velocidade não é aí das mais poderosas, vamos assim dizer, né. Partindo para o segundo tipo, né, o segundo modal são as ferrovias, que fazem esse deslocamento a partir da utilização das linhas férreas, né, dos trens aí. A malha ferroviária brasileira tem aí 28.190 quilômetros. É um tipo de transporte que está tradicionalmente associado ao processo de industrialização, né? Principalmente se a gente pensar lá na história, né, do nosso país, na região sudeste, né, vai ser a região que a gente tem uma maior concentração também de ferrovias, sudeste e sul, porque durante o processo de industrialização do nosso país, né, foi muito utilizado, foi investido nessa região, escoamento de mercadorias e de matérias-primas, né? E aí, então, nessa região acabou sendo favorecida. Voltando lá para o nosso slide, temos, né, no modelo atual de concessões, então em que nós temos aquela administração dividida entre a administração pública e a administração privada. Pontos positivos das ferrovias: uma grande capacidade de transporte, né, assim como a hidrovia, tem uma elevada eficiência, um baixo custo de manutenção e também um baixo custo de transporte e quase não registra acidentes. Tenho certeza de que você dificilmente escutou, né, um noticiário, uma reportagem, enfim, sobre trens que se chocaram, que bateram, que trombaram, né? Geralmente, quando a gente vê no noticiário acidente envolvendo trens, são aqueles que estão em áreas urbanas, né? E que pessoas com outro tipo de transporte, geralmente carros, né, caminhões, enfim, do sistema rodoviário, cruzam os trilhos do trem, né, sem a devida atenção. E aí a gente acaba tendo alguns acidentes, né? Mas, assim, é mais por falta de atenção desses outros motoristas do que efetivamente pelo sistema ferroviário que esses acidentes acabam acontecendo, né? Entre os trens mesmo vai ser bem mais difícil de acontecer. Voltando lá para o nosso slide, pontos negativos, né? Alto custo de implementação, uma baixa velocidade, né, e uma pouca flexibilidade, né, então fica meio reduzido aí, né, depende de como esses trilhos foram construídos e estabelecidos aí nesse espaço. Partindo para um outro tipo, né, as rodovias, que são os veículos automotores, carros, ônibus, caminhões e motos. É um modal mais representativo no território nacional, então é o que mais é utilizado, né? E isso com base no incentivo estatal também, né? A rede de estradas, né, do Brasil conta aí, né, com 1,7 milhões de quilômetros, então tem bastante, né?
E como pontos positivos a gente vai destacar aqui a grande flexibilidade, né, a maior dentre os modais atuais, porque, né, a gente pode construir diferentes tipos de relevo, né, faz uma adaptação, pode fazer pontes, se quiser cruzar um curso d'água, um rio, enfim, né, então assim, a gente consegue construir rodovias, ruas, enfim, de uma maneira bem mais fácil do que se comparado com outros modais. Tem um baixo custo de implementação, uma adaptação às curtas e médias distâncias e a velocidade aí é moderada. Como ponto negativo, uma baixa capacidade de transporte, né? A gente tem um limite aí e um alto custo de manutenção, né? Isso a gente vê bastante no nosso país, principalmente nas rodovias, né? Muitas ficam esburacadas, falta essa manutenção, o custo é alto. E justamente pensando nessa questão, né, de esburacadas, a gente tem uma avaliação de qualidade das rodovias aqui do nosso país, né? Essa informação é do ano de 2019. E aí apenas 11,9% foi avaliado das rodovias foram avaliadas como ótimas, né? E mais 29% como boas. Então, se a gente for analisar, é um percentual baixo, né? 40% só das rodovias brasileiras estão entre ótima e boa condição de pavimentação, né? E aí 6,9% péssima, 17,5% ruim e 34,6% regular, considerando que é a mais utilizada, né? Então, talvez falte aí um pouco mais de investimento nesse setor. E indo para o nosso último modal, é o das aerovias, né? Que é a partir da utilização das vias aéreas, né? As aeronaves, para a realização aí tanto, né, de transporte de cargas quanto de passageiros. No Brasil, né, regulamentado aí pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Os aeródromos, né, que são os terminais destinados à decolagem e pouso das aeronaves, já somam aí 2.463 unidades, né, sendo 1.806 privados e 657 públicos. O maior ponto positivo que nós temos das aerovias, né, ou do sistema, né, aeroviário aí, é a questão da velocidade de transporte, que vai ser o mais rápido, com certeza. E o ponto negativo é que ele apresenta uma baixa capacidade de transporte e um alto custo de manutenção e de implementação, né? Então, esses seriam os pontos aí negativos. Então, o que a gente consegue chegar à conclusão, né? Que todos os modais de transporte vão apresentar aí, né, pontos positivos, pontos negativos, vai depender, então, das condições naturais, dos investimentos, tanto público quanto privados, né? Mas todos são responsáveis aí pelo deslocamento de matérias-primas, mercadorias e pessoas ao longo do nosso território. Você já ouviu falar em rede telemática, né? Essa palavra diferente? Mas e se eu disser para você rede de comunicação? Será que fica mais fácil de você entender? Acho que sim, né? Então são sobre as redes telemáticas ou de comunicação que nós vamos falar agora. Acompanhe. Então, qual é a importância das redes de comunicação? Elas são uma importante ferramenta que permite a circulação da informação pelo território. E essa informação auxilia ainda no desenvolvimento, né, das atividades econômicas, porque ela acaba possibilitando a existência de complexos espaciais produtivos. As redes de comunicação também são essenciais para a prestação de serviços e está cada vez mais dependente do meio digital. E eu vou te explicar por quê. Né? Pensa aí na sua realidade, né? Como que a rede telemática faz parte da sua vida, principalmente nessa questão de prestação de serviços. Pode ser que você utilize ou pode ser que você seja um prestador de serviço que se utiliza da rede telemática. Como assim, né? Como é que você pede comida aí na sua casa? Como é que você pede o aplicativo de transporte para o deslocamento, né? Se você não vai utilizar o ônibus, por exemplo, você quer aquela comodidade daquele que vem te buscar na sua casa e te deixa lá no seu lugar de destino, né? Não é através da internet, não é através do telefone, né? Então tá cada vez mais comum a gente precisar da rede de comunicação
para fazer o uso, né, da prestação de serviços ou para oferecer os nossos serviços, né? Até através das redes sociais hoje, né, de diversos profissionais acabam utilizando, tanto da área da saúde, né, da área da gastronomia, até da área da educação, né? Então, a utilização das redes de comunicação se tornou indispensável para o desenvolvimento das atividades de prestação de serviços. Voltando lá para o nosso slide, no nosso país, que é um país que a gente tem que lembrar que apresenta um grande território, também vai apresentar aí algumas dificuldades na expansão das redes de comunicação. Como assim, né? A gente tem uma questão de investimentos que são realizados nas áreas de maior concentração. E aí, né, se a gente for pensar em grandes cidades, grandes centros urbanos, eles acabam recebendo maior investimento nesse quesito da questão de comunicação, né, redes de internet, de telefone, enfim. E isso acaba contribuindo cada vez mais para o isolamento daquelas áreas que não recebem, né, esse projeto, né, esse investimento. E aí elas ficam cada vez mais isoladas, porque não tem tanta demanda, né? Vilarejos, cidades pequenas, mais afastadas. Então talvez não seja interessante, né, investir naquela região. E vamos investir num lugar que tem maior demanda. Então essas regiões se tornam cada vez mais isoladas. Por outro lado, se a gente for pensar, vamos investir nessas regiões, né, que tem uma menor demanda, o que pode acontecer? Pode sobrecarregar o sistema e atrapalhar nas regiões que têm uma maior demanda, né? E aí esse sistema, essa rede ficar falha, ficar, né, deficitária. Então, assim, o nosso país, né, justamente por essa questão de ser continental, acaba apresentando essas desigualdades e esses questionamentos, essas situações, quando a gente fala na questão aí das redes telemáticas. Continuando o nosso slide, então, nós temos, né, um marco nas telecomunicações ocorrendo a partir da Lei Geral das Telecomunicações no ano de 1997, a partir aí da Lei 9.472. Esse documento, ele estabeleceu um novo modelo de gestão aí de controle das redes, criou a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que é uma agência reguladora, né, no nosso país. Também participou de diversos processos de privatização das teles aí. Quais são os efeitos sobre a telefonia fixa? Acabou trazendo, né, efeitos sobre a telefonia fixa e sobre a telefonia móvel e acabou, né, consequentemente, aí levando a um salto tecnológico e a mudança no perfil do consumo. Principalmente porque, né, o que aconteceu? Essa mudança, né, da telefonia fixa para a telefonia móvel. Nós tivemos isso, se a gente for pensar, isso foi muito rápido que aconteceu, né? Cerca dos últimos 20, 25 anos. A gente tinha um estabelecimento das pessoas que usavam a telefonia fixa, então todo mundo tinha telefone em casa, né? Isso era o mais comum, e isso quando já começou a ficar mais barato, né? Porque no começo era caríssimo, não era todo mundo que tinha. Tá, então começou, né, a ficar facilitado o acesso ao telefone fixo. Muita gente começou a ter. Aí veio a telefonia móvel, que também foi caminhando a passos, né, mais lentos. Não era todo mundo que tinha acesso ao telefone móvel. Os primeiros celulares, será que você conhece? Eu vou contar de uma experiência minha que eu acho muito engraçada. O meu pai, o primeiro celular que ele teve, sei lá, 20, 25 anos atrás, era aquele telefone assim, ó, bem grande, pesado, que a gente chamava de tijolão, né? Porque ele era muito grande mesmo, pesado. Tinha uma antena, né, que a gente tinha que esticar e nem pegava em todo lugar, o sinal era péssimo. E aí, se a gente comparar com esse telefone, né, ele trabalhava com caminhão na época, né, ele subia, pra gente ter uma ideia, ele subia no baú do caminhão pra pegar a torre, né, pra ter antena nesse telefone aí, pra conseguir fazer uma ligação. Então, assim, era um caos, né? Totalmente diferente do que acontece nos dias de hoje, não é mesmo? Que a gente pega o nosso celular, nosso smartphone, primeiramente, né, que ligação é uma coisa que quase a gente nem faz, porque, né, os aplicativos de mensagem facilitam muito, a gente pode mandar áudio, pode escrever, né, mas é muito pequeno, né, e cabe uma quantidade de informações, o processamento é muito maior, e se a gente for pensar, né, foi tudo muito rápido que isso aconteceu, né, e então, por que isso aconteceu? Primeiramente, pela facilidade do acesso, pelo barateamento, porque era caro. Hoje é mais fácil, hoje é mais barato, tem mais redes, tem mais oferta, né? Então a gente teve uma grande mudança aí no sistema, né? Principalmente de telefonia, migrando do fixo para o móvel.
Voltando lá para o nosso slide, a gente tem que pensar também que o setor de telecomunicações na atualidade está dividido aí a partir de 3 tipos de operadora. A operadora de telefonia celular, a operadora de telefonia fixa e a operadora de TV a cabo. E essas 3 operadoras, elas partem, né, das suas redes, elas permitem a transmissão tanto de dados como de voz. E como que isso é possibilitado? A partir da transmissão de dados, a partir de redes de fibra ótica, né, que atualmente o nosso país aí tem cerca de 21 mil quilômetros de extensão de redes de fibra ótica, ou ainda de via satélite, né, que também acaba alcançando aí, né, áreas mais difíceis, né, ou mais longes, aí a gente pode assim dizer. Então essa é a importância aí, né, da rede telemática, né, porque ela facilitou, né, a nossa comunicação, o desenvolvimento das atividades econômicas, né, porque agora também ficou tudo mais fácil. E também, né, o nosso dia a dia, tudo mudou aí com essa ampliação, tanto, né, da nossa vida quanto do espaço mesmo geográfico a partir do desenvolvimento e evolução aí das redes de comunicação. Agora eu quero convidar você para pensar numa situação-problema partindo do tema modais de transporte. Acompanhe a leitura comigo. Então vamos imaginar que, né, numa situação hipotética, você é um professor, uma professora e precisa elaborar um plano de aula sobre a utilização dos modais de transporte no território brasileiro. Quais são os nossos questionamentos? Como você, professor, professora, pode realizar a diferenciação dos modais? Quais recursos didáticos, né, podem ser utilizados no desenvolvimento dessa atividade? E como ensinar as características de cada um dos modais tratados, né? Então, aqui algumas ideias. Eu dividi essa situação-problema em 2 pontos. O primeiro, né, em 2 momentos aí. Primeiramente, abordar a definição dos modais de transporte. Então, a gente tem que trabalhar com a questão conceitual primeiro com os nossos alunos, né? O que são os modais de transporte, quais são os tipos, né? E focar em quais estão presentes aí na matriz brasileira, né? Então, a gente pode pensar no aeroviário, na questão rodoviária, na ferroviária, enfim, né? Podemos também utilizar dados pesquisados nos órgãos responsáveis, como o Ministério do Transporte e também as agências reguladoras, e fazer uma comparação entre os principais modais utilizados aí no Brasil, que são o rodoviário, o ferroviário e o hidroviário. Pode-se ainda utilizar modelos em miniaturas dos equipamentos de cada modal, estabelecendo assim uma noção de dimensão e de capacidade de carga ao compararmos os veículos automotores, como caminhões, as embarcações e os trens. Isso aqui da questão da miniatura, a gente pode pedir tanto para o nosso aluno levar, se ele tiver uma miniatura na casa dele, e é muito comum eles terem, né? Questão de carrinho, de caminhão, de avião, né? De trem. Então, assim, para que eles levem, de preferência dentro da mesma escala, né? Porque senão vai ficar meio injusta aí essa comparação para a gente analisar, né? Qual que pode transportar mais, qual que pode transportar menos, né? Mas eles não têm. Vão fazer maquete, né? Tem coisa que a aluna adora fazer, principalmente aluno fundamental, né? Adora fazer maquete. Vamos construir uma maquete de cada um desses modais para a gente poder fazer uma comparação, apresentar para as outras turmas, talvez, né? São algumas ideias aí. Voltando lá para o nosso slide, para concluir aí agora o nosso segundo passo, né? Um segundo momento, seria promover uma mediação a fim de analisar a distribuição de cada modal no território brasileiro. E como que a gente pode fazer esse exercício? Né? Como que a gente vai analisar em qual região tem mais, em qual região tem menos determinado tipo de modal? A partir do Atlas de Transporte, confeccionado pela CNT, a Confederação Nacional de Transporte. Então, eu deixei a capa aqui, né, desse material, desse Atlas. Tem aqui o link, você pode acessar lá o atlas.cnt.org.br. Aqui é um print, né, de um dos mapas apresentados dos Atlas, na verdade, né, que estão disponíveis nesse Atlas. E aí tem para cada tipo de modal e também tem
enfim, para quando eles estão presentes, né, de uma maneira conjunta também. Tem várias opções lá de mapas para a gente analisar. E aqui, né, eles podem ser impressos para os alunos, né, para que eles possam comparar. Então, por exemplo, em qual região eu vou ter a predominância do rodoviário ou do hidroviário, para que eles façam esse tipo de análise sozinhos, né? Observem, façam a leitura e interpretação das informações do mapa. E aí, né, partindo disso, também que eles possam refletir, né, quais são os motivos, será que levam, por exemplo, hipoteticamente, a região norte a ter, né, uma maior quantidade de hidrovias do que de rodovias? Será que é uma questão física, né? Então, por isso, é deixar eles pensarem, né? O professor tem que ser um mediador aí, deixa eles colocar a cabecinha para funcionar lá, né? Ou por que eu tenho mais a questão da ferrovia na região sudeste? O que aconteceu ao longo da história do nosso país que favoreceu o desenvolvimento desse tipo de modal nessa região, né? Então, são várias atividades que podem ser desenvolvidas, né, para que a gente trabalhe esse tipo de temática, né? Então, para que eles conheçam os modais, para que eles analisem quais são os mais utilizados aqui no nosso país e para que eles identifiquem, né, em cada localidade qual é o mais utilizado e fazendo também essa associação, né? Se é questão de investimento público ou privado, se é questão de características naturais, o que acabou, né? Ou questão histórica mesmo, o que acabou favorecendo a maior concentração de tal modal em determinada região, né? Então, essas são sugestões aí de atividades que podem ser desenvolvidas tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Gostaria de convidar você aí para participar deste momento da aula comigo, respondendo o seguinte questionamento: como é possível compreender o privilégio ao transporte rodoviário no Brasil? E como que você vai me responder? Lá pelo Mente, né? Pelo Mentimeter. Então, você vai acessar lá o mente.com e colocar o código 25781244 e responder então para mim. Como é possível compreender o privilégio ao transporte rodoviário? Envie a sua resposta e eu retorno já.
A gente pode pensar, né, nesse privilégio partindo principalmente dos investimentos públicos, né, que acabam investindo aí mais no modal rodoviário. A gente pode pensar também na questão da flexibilidade da construção, né, porque independente do tipo de relevo, né, se tem um curso d'água ali no meio do caminho, dá para construir uma ponte, né, dá para a gente dar um jeito de seguir esse caminho. E também ele acaba favorecendo os curtos e médios deslocamentos, né? Então, nesse sentido, ele acaba sendo favorecido também para ser construído e também para ser utilizado aí no nosso país. Como será que as redes de infraestrutura acabam influenciando os sistemas de produção, né? Será que tem uma relação? Acompanhe comigo. Então, os circuitos espaciais produtivos acabam se consolidando com o processo de globalização, que devido à competitividade dos lugares, resulta na especialização produtiva. Então, as etapas produtivas se concentram em um mesmo lugar. Então, né, até algum tempo atrás, o que a gente tinha, né, de ideia, né? Não tinha a gente tinha essa especialização, mesmo a mercadoria era produzida ali no mesmo espaço, né? Segundo Castilho e Frederico ali em 2010, isso vem ocorrendo por conta do afastamento dos locais de produção em relação aos locais de consumo, devido aí à relação das redes de infraestrutura. Então a gente tinha que ter, como eu estava começando aqui a explicar, né? A gente tinha que ter o mercado, o local de produção perto do mercado consumidor, né? Porque eu não tinha como fazer esse deslocamento, né? Então eu tinha que produzir ali para aquela população que morava ali, mas nas proximidades. Eu não tinha como fazer longos percursos, né? Para levar essa mercadoria, nem para comprar essa matéria-prima, né? Para trazer. Agora não. Com o desenvolvimento das redes de infraestrutura, né, e também de comunicação, a gente pode transportar essa matéria-prima. Então eu posso, né, uma mesma empresa, por exemplo, ela pode comprar matéria-prima num lugar que é o mais barato, levar essa matéria-prima para um lugar que a produção seja mais barata, né, que a mão de obra seja mais barata ou seja mais especializada, e distribuir para o mercado consumidor do mundo inteiro, né? Não precisa mais ser local. E isso foi favorecido principalmente por essa questão do desenvolvimento das redes de infraestrutura, né? Que era uma situação que não era possibilitada antes, né? Então eu tinha que lidar com aquilo que eu tinha na localidade. Agora não, né? Eu posso fazer essa ligação. Então eu posso ter só um lugar que eu vou comprar, que vai me fornecer a matéria-prima, outro lugar que eu vou produzir. E aí eu posso dividir, inclusive, né, o sistema de produção, né? De acordo com o que me favorecer, com o que me trazer maiores benefícios, né, principalmente financeiros, né, maiores lucros. Então eu posso fazer determinada etapa aqui, outra etapa ali, outra etapa ali, né? Finalizar esse produto e vender para outro lugar, né? Se isso vai me baratear, vai me favorecer, por que eu não vou fazer, né? E isso só foi possibilitado justamente por essa evolução aí das técnicas, né, dos sistemas, dos modais de transporte, da questão de comunicação, das redes de um modo geral. Voltando lá para o nosso slide, as empresas de níveis diferentes se articulam com a pretensão da redução de custos e melhoria da eficiência, né? E, consequentemente, aí aumentar os seus lucros. E aí, né, a partir dessa questão de termos uma concentração, né, eu posso fazer tudo o meu trabalho aqui nesse determinado lugar, que não vai ter problema, surgem, né, principalmente a partir do desenvolvimento das técnicas e tecnologias, os parques industriais ou os tecnopolos, que são os centros tecnológicos onde a gente vai observar, né, a reunião de atividades de pesquisa e desenvolvimento em várias áreas aí da alta tecnologia. Então, uma concentração local ali de empresas, de instituições de pesquisa, de ensino focadas na questão de tecnologia. Geralmente, né, elas concentram uma grande quantidade de mão de obra altamente qualificada, né? Eles não querem qualquer mão de obra. Então, nesse sentido, não precisa ser uma mão de obra barata, porque ela tem que ser qualificada, especializada na questão da tecnologia, diferente do que acontece em outros processos produtivos, por exemplo, né, que se quer pagar barato, né, porque não precisa de uma
pessoa especializada naquilo. E os primeiros espaços desse tipo, né, foram criados lá nos Estados Unidos, como a Intel, a Universidade de Stanford, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, que criaram um polo de desenvolvimento tecnológico na área da computação informática, que é conhecida como Vale do Silício, né? Então, ali se concentrou as grandes empresas, as universidades, né, com foco e pesquisa no desenvolvimento de alta tecnologia. Então, eles fizeram um trabalho ali conjunto, numa região, né, daí assim foi localizado no mesmo local, porque ele vai favorecer essa troca. Por mais que eu tenha essa possibilidade, né, de estar à distância, dependendo do sistema produtivo, da mercadoria, enfim, do produto que eu quero, né, ali desenvolver, é legal eu estar ali junto dos meus pares, pensando em conjunto. Então, a gente tem o Vale do Silício nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente tem alguns exemplos, né, menores, claro, que são os nossos tecnopolos. Acompanhem comigo. Então, os tecnopolos, eles surgem a partir da agregação de ações que facilitam o surgimento de produtos e serviços, nos quais aqui também a tecnologia tem um papel predominante e pode ser considerado um insumo para a cadeia produtiva. No Brasil, os tecnopolos estão atrelados à existência de instituições de pesquisa e ensino e também ao incentivo de projetos de inovações a partir de parcerias com tais instituições. Quais são os exemplos de tecnopolos que nós temos aqui no nosso país? Lá nas regiões metropolitanas de Curitiba, de Campinas e também de São José dos Campos. Mas temos outras ainda. Eu trouxe um quadro aqui para a gente identificar quais são as áreas predominantes do conhecimento e a localização, né, dos principais tecnopolos brasileiros. Então, a gente tem aqui em Campina Grande, na Paraíba, nas áreas de eletroeletrônica, informática e telecomunicações. Temos também em Minas, olha, em Santa Rita do Sapucaí, na área de eletrônica e comunicações, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, biotecnologia, no Rio de Janeiro mesmo, desenvolvimento tecnológico das indústrias e biotecnologia. Indo para São Paulo, né, nós temos aqui, ó, em Campinas, em São Carlos, em São José dos Campos. Então, o setor de alta tecnologia, novos materiais, ótica, informática, instrumentação e mecânica de precisão. Em São José dos Campos também alta tecnologia, aeronáutica, química e farmacêutica. No Paraná, em Curitiba, nós temos aí muito diversificadas áreas, né? Informática, eletroeletrônica, mecânica de precisão, microeletrônica, biotecnologia, química fina, novos materiais e tecnologia de alimentos. Em Santa Catarina temos 2 tecnopolos, em Florianópolis e em Joinville, voltados para as áreas aí de informática, mecânica de precisão e eletrônica e tecnologia de alimentos e agropecuária, e também mais 2 tecnopolos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e Santa Maria, e com as áreas de eletroeletrônica e mecânica de precisão e tecnologia de alimentos, né? Nós podemos identificar aí que a maior parte mesmo está na região sul e sudeste, né? Mas também temos aí no Nordeste, né? Também um tecnopolo sendo apresentado. E aí, qual que é o papel, né, da logística no desenvolvimento, né, desses tecnopolos aí também, né, nessa modernização? E também a relação das parcerias público-privadas, né, as PPP. A logística, ela é importante, né? Ela é importante na elaboração dos planos de modernização, porque ela é responsável pelo aumento da fluidez da circulação nos espaços produtivos. Então, eu tenho que pensar na circulação, no deslocamento da matéria-prima, da mercadoria, das pessoas envolvidas nesse processo produtivo, né? E investimentos resultaram em significativo aumento na circulação de mercadorias nos diversos modais de transporte, né? Não focando em apenas um. O Brasil, ele optou pela mudança no sistema de gestão das redes de infraestrutura, principalmente dos modais de transporte, buscando investimentos nas parcerias público-privadas, né? Então, lembrando, né, o mais usado é o rodoviário, mas, né, a gente precisa de um auxílio aí também para que esse modal acabe funcionando de uma maneira melhor, né, vamos assim dizer. Então, essas parcerias público-privadas, elas surgem como uma modalidade de contratação
em que os entes públicos e as organizações privadas, mediante o compartilhamento de riscos como financiamento obtido pelo setor privado, assumem a realização dos serviços e empreendimentos públicos. Então, aqui a gente está tendo um exemplo do que é uma concessão. Essa parceria é a concessão. Ela é uma resposta à necessidade de infraestrutura devido à dificuldade de investimento estatal. Principalmente nessa dificuldade vem a partir das sucessivas crises econômicas vivenciadas aí no nosso país. Para que a concessão aconteça, algumas regras, algumas normas gerais são estabelecidas. Primeiramente, um valor mínimo de 20 milhões para licitação e contratação, um mínimo de 5 e um máximo de 35 anos de concessão, e o Estado ele tem a obrigação de elaborar o contrato e fiscalizar os valores e prazos. Aqui no nosso país, é muito comum a gente observar principalmente as concessões das rodovias, E aí essas empresas elas acabam colocando pedágios, nessas rodovias como uma forma de arrecadação também para trabalhar com o sistema de manutenção dessas vias, Então são cobrados, é muito comum, as rodovias terem esse sistema de concessão, as ferrovias também, E elas acabam cobrando esse pedágio aí como uma forma de arrecadar um dinheiro pensando aí na sua manutenção. E aí fica o questionamento, Tem muitas rodovias que têm a cobrança, dos pedágios e mesmo assim ainda a qualidade, não é das melhores, Então a gente tem que pensar certinho, será que o governo está fazendo, o seu papel, como eu comentei, que ele tem que fiscalizar esses projetos, se isso está sendo bem realizado mesmo, Mas é uma forma da gente ter um investimento acontecendo também, Já que o poder estatal às vezes não tem essa condição de manter, de cuidar dessa infraestrutura que é tão importante para o funcionamento, para o sistema econômico, e produtivo aí do nosso país. Nós vamos falar agora sobre alguns exemplos, de programas ou de projetos voltados aí para o desenvolvimento, do nosso país. Acompanhe comigo. Então, primeiramente, um exemplo de programa de investimento público que é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Ele foi lançado no ano de 2007, já teve aí várias versões, o PAC 1, PAC 2, mais recentemente, entrando aí o PAC 3, que provavelmente não vai ficar com esse nome de PAC 3, mas novo PAC. Promoveu a retomada, através desse programa foi retomada o planejamento e a execução de grandes obras de infraestrutura aí nas suas diversas esferas, social, urbana, logística e também energética, contribuindo para o desenvolvimento acelerado e sustentável aí de diversas regiões do nosso país. Pelo menos essa é a ideia, O programa também foca na melhoria da infraestrutura de áreas como saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos, e tem como objetivo aí acelerar o crescimento econômico, aumentar a geração de emprego e melhorar também as condições de vida da população. E quando a gente fala de gerar emprego, a gente já acaba, consequentemente, melhorando as condições de vida da população. Porque se a população